Você acha que as atrizes do cinema mudo eram apenas marionetes ingênuas nas mãos de produtores poderosos? Olhe para ela, Alla Nazimova. A história a recorda como uma diva louca e extravagante que gastou milhões de dólares em filmes estranhos e festas boêmias. Mas e se eu te dissesse que sua lendária imagem exótica era um cavalo de Troia genialmente calculado? Ela não estava apenas atuando no cinema. Ela travava uma guerra corporativa implacável. Fez magnatas gananciosos financiarem seu império pessoal. Construiu um refúgio secreto bem debaixo do nariz da moral puritana e dirigiu filmes secretamente nas costas de homens influentes. Hoje, vamos revelar a maior subversão da história de Hollywood. Você descobrirá como uma mulher manteve todo o monopólio dos estúdios como refém e destruiu voluntariamente sua carreira para inventar o cinema independente. Olhamos para as imagens desgastadas em preto e branco do início do século XX e vemos apenas uma época ingênua, quase infantil. Uma era onde o espaço das telas era dominado por marionetes obedientes, com mímicas exageradas de circo, cumprindo cegamente qualquer ordem dos comerciantes todo-poderosos. E quando se fala de Alla Nazimova, a memória coletiva nos oferece um molde plano e conveniente. A russa temperamental que gastou milhões em experimentos vanguardistas duvidosos e festas boêmias fechadas. A máquina dos estúdios fez de tudo para eternizá-la nos livros, como um exemplo patético de quão perigoso é para uma mulher sair do papel de bela decoração. Mas se deixarmos de lado a imprensa amarelada e os relatórios financeiros secos e tendenciosos daquela época, veremos um dos thrillers intelectuais mais emocionantes da história da cultura. Ela não era uma vítima ingênua dos gostos sociais em mudança ou de sua própria ignorância financeira. Era uma sabotadora genial, que trouxe para o solo americano infértil a rigorosa disciplina teatral europeia. Ela ousou construir seu próprio Estado soberano dentro da crescente monopolização corporativa. E o que por gerações foi chamado de sua derrota esmagadora, na verdade, foi sua maior vitória, simplesmente incompreendida por seus contemporâneos. Ato 1. O Leviatã óptico do exotismo. Estamos acostumados a ver o início de Hollywood como uma feira de vaidades ingênuas. Achamos que o cinema, em seus primórdios, era apenas um playground para rostos aleatórios, onde pessoas comuns se tornavam deuses graças a um jogo de luzes e ângulos favoráveis. Olhamos para as estrelas da era do cinema mudo e as vemos como marionetes submissas, reféns ingênuos de seus papéis exagerados, moldados pelos primeiros empresários de estúdios. E quando nos deparamos com filmes de arquivo de Alla Nazimova, é fácil cometer um erro fundamental de percepção. Vemos uma mulher se contorcendo languidamente diante da câmera, envolta em uma aura mística, e tiramos uma conclusão rápida e previsível. Estamos diante de uma típica vítima de sua época, mais uma diva que acreditou em seu próprio mito grotesco. Mas deixamos escapar um detalhe crucial que muda toda a perspectiva. Ela não entrou na indústria cinematográfica americana como uma starlet assustada, disposta a qualquer compromisso por uma fama duvidosa. Ela cruzou o oceano carregando a severa disciplina intelectual do Teatro de Arte de Moscou. Foi formada pelo sistema de Konstantin Stanislavski, onde o ator é um analista, dissecando implacavelmente a natureza humana. Sua aparição nas telas americanas não foi uma feliz coincidência, mas uma intervenção fria e brilhantemente planejada em um ambiente cultural completamente estranho. O público americano de 1916 não estava preparado para a profundidade teatral europeia. A indústria do entretenimento estava apenas começando a aprender a montar imagens em movimento em padrões narrativos primitivos. As emoções eram apresentadas em traços grosseiros e caricatos. Vilões de tela giravam os olhos de forma cômica, enquanto heroínas frágeis torciam as mãos teatralmente à espera de um salvador. Nazimova, com a mente afiada de uma estrategista,
avaliou instantaneamente esse cenário infantil. Ela percebeu a regra principal da nova realidade. Para vender arte verdadeira a uma multidão inexperiente, era necessário envolvê-la em um pacote incrivelmente chamativo e deslumbrante. Ela não se adaptou ao sistema primitivo. Voluntariamente se moldou em um leviatã óptico de exotismo. Imagine essa cena cinematográfica. O cinema ainda em seus primeiros dias, sem o brilho que viria a ter. Um estúdio de filmagem barulhento e empoeirado, onde o sol implacável atravessa os telhados de vidro, misturando-se ao ruído insuportável e ao calor das lâmpadas de arco. No centro desse caos mecânico está ela. Seu rosto transformado em uma máscara de porcelana perfeita, com maquiagem densa e artificialmente branca. Os olhos delineados com sombras negras, criando um contraste hipnótico e quase assustador. Assim que a ordem, ação, é dada, ela para de simplesmente andar. Ela começa a fluir suavemente pelo espaço do quadro, lembrando um predador gracioso, mas mortalmente perigoso. A sala escura vai sufocar de êxtase. Os jornais vão se afogar em manchetes estridentes, proclamando-a sacerdotisa mística da paixão. Mas a verdadeira magia estava do outro lado da lente. Dentro dessa casca exótica, trabalhava incessantemente a mente fria de uma arquiteta de sua própria imagem. Cada movimento lento do pulso, cada olhar pesado e penetrante, sob as pálpebras semicerradas, era calculado com precisão matemática. A mulher fatal, a aristocrata europeia enigmática com um passado sombrio, tudo isso era seu cavalo de Troia pessoal. Ela usou habilmente a sede do público por mistérios baratos para penetrar no coração da indústria. Sua afetação não era sinal de mau gosto ou fraqueza criativa. Era uma camuflagem estratégica genial. Nazimova alimentava a multidão com um grotesco atraente para acumular, a portas fechadas, um capital e uma influência sem precedentes. Ela fez o público ingênuo pagar pela autonomia criativa que outros nem ousavam sussurrar. Ela encantou os guardiões para tranquilamente pegar as chaves dos cofres principais do Império Nascente. E esse plano funcionou perfeitamente. Ela se tornou a atriz mais bem paga do país, ganhando incríveis $13.000 por semana. Mas a riqueza era apenas uma ferramenta. A verdadeira tempestade começou quando ela decidiu usar esses milhões para um passo sem precedentes que quebraria para sempre as regras corporativas e desafiaria a própria estrutura dos negócios americanos. Ato 2. Rebelião corporativa. Estamos acostumados a associar a queda das grandes estrelas do passado com sua desconexão da realidade. A memória histórica nos oferece um clichê conveniente. A celebridade mimada, definham em mansões vazias, desperdiçando fortunas em caprichos fúteis, acabando à margem da vida por pura ignorância financeira. É confortável pensar que a indústria pune apenas a estupidez ou a perda de interesse do público. Mas se removermos a poeira das crônicas amareladas do final da década de 10 do século XX, veremos uma imagem completamente diferente. Naquele momento, o jogo de poder era brutal. O controle estava rapidamente se concentrando nas mãos de um punhado de magnatas que construíam monopólios verticalmente integrados. Nessa cadeia alimentar em formação, os atores eram vistos apenas como matéria-prima, e as atrizes, um ativo bonito, mas sem direitos, cuja única função era assinar obedientemente os papéis preparados por homens em ternos de negócios rigorosos. É aqui que reside o maior equívoco sobre nossa protagonista. Sua queda não foi causada por uma crise criativa ou por má administração financeira. Pelo contrário, ela cometeu um ato de agressão sem precedentes. Em 1918, ela abriu sua própria empresa independente. Não foi apenas uma manobra legal, como se vê hoje em dia. Foi uma rebelião corporativa em grande escala. Ela tomou as rédeas do controle, aprovava orçamentos, buscava material literário,
demitia administradores indesejados e possuía todos os direitos sobre o produto final. Ela ousou desafiar o sagrado monopólio do ditado dos produtores no capitalismo americano nascente. Imagine essa cena, que fazia o sangue gelar nas veias dos executivos da época. Um escritório pesado, revestido de painéis de carvalho, do chefe de um grande estúdio de cinema. O ar denso com a fumaça de charutos e o cheiro de couro caro. Atrás de uma mesa maciça de mogno, sentam-se negociadores corpulentos, acostumados a falar com subordinados apenas na linguagem dos ultimatos. Eles esperam ver uma musa trêmula que assentirá timidamente à proposta oferecida. Em vez disso, na cadeira oposta, está uma negociadora fria e implacável, sem emoções desnecessárias, apenas um silêncio tenso e gelado. Dedos finos seguram com confiança uma pesada caneta tinteiro. A ponta afiada risca, com um som áspero e estridente, parágrafos inteiros do contrato padrão. Ela dita metodicamente suas condições: direito absoluto de edição final e veto sobre qualquer membro da equipe de filmagem. Os titãs da indústria se mexem desconfortavelmente em suas cadeiras. Nesse espaço sufocante, algo impensável acontece. Uma mulher instrumento exige ser reconhecida como CEO da empresa. Sua independência tornou-se uma ameaça à própria estrutura do negócio em formação. Se uma atriz fosse bem-sucedida em financiar, produzir e controlar seus filmes, todo o modelo de produção em massa inevitavelmente desmoronaria. Outros artistas veriam esse exemplo e também quereriam ser donos de seus destinos. Portanto, os magnatas não apenas recusaram a parceria igualitária. Eles iniciaram um processo sistemático e silencioso de sufocamento de seus projetos na fase de distribuição. Ela não foi punida por falta de talento. O sistema precisava desesperadamente esmagar publicamente esse reduto de liberdade para provar a todos os outros. Qualquer um que tentasse arrancar o poder das mãos dos acionistas seria implacavelmente esmagado. Ela se tornou um precedente perigoso, do qual a fábrica de sonhos se apressou em se livrar. No entanto, antes que o boicote financeiro fechasse definitivamente as garras em torno de seu império, ela ainda tinha uma pequena janela de oportunidade. Tendo conquistado liberdade criativa absoluta e com recursos acumulados, ela não precisava mais se preocupar com os gostos do consumidor de massa. Agora, sozinha com suas ambições ilimitadas e uma tela em branco, ela se preparava para lançar a produção de um filme que quebraria todas as leis conhecidas da narrativa visual. Ato 3. A arquitetura do vácuo em Salomé. O cinema americano do início do século XX seguia um caminho de expansão e grandiosidade. Nos anos 20, as telas eram dominadas por épicas históricas, com milhares de figurantes atacando fortalezas cenográficas, enquanto diretores competiam na reprodução meticulosa de detalhes do cotidiano. O público daquela época via o cinema como um espelho literal da realidade, uma fotografia animada onde cada coluna de um palácio precisava parecer pesada e autêntica. Os americanos ansiavam por mundos tangíveis e compreensíveis, onde a virtude era recompensada e os vilões sempre derrotados. Nesse sistema rigorosamente calculado, qualquer desvio do realismo literal era visto pelos estúdios como incompetência criativa e desperdício de recursos. E foi nesse momento de triunfo absoluto do pragmatismo que sua adaptação da famosa peça de Oscar Wilde chegou às telas. O mito popular ainda insiste que este filme foi um erro fatal de uma estrela deslumbrada por sua própria grandeza, desconectada das necessidades do mercado, um capricho que inevitavelmente levou à sua ruína. Mas se deixarmos de lado os relatórios financeiros da época, a realidade é muito mais ampla. Ela não tentou criar um sucesso comercial padrão e falhou por acidente. Ela deliberadamente sabotou o realismo, criando o primeiro vanguardismo visual absolutamente sem concessões.
Foi uma tentativa consciente de transportar para o espaço tridimensional a gráfica plana, monocromática e inquietante de Aubrey Beardsley, rejeitando completamente a verossimilhança cotidiana. Vamos mergulhar nesse mundo hipnótico e assustador, intencionalmente desprovido de gravidade e lógica habitual. Em vez da pompa pesada dos palácios bíblicos da Judéia, somos confrontados com uma arquitetura absoluta do vácuo. Os cenários são implacavelmente despojados de ar e referências históricas. Formas estéreis e geometricamente perfeitas parecem flutuar na escuridão sem fundo que tudo consome. Não há detalhes aleatórios, nenhum objeto familiar. Contra painéis cintilantes e desbotados, movem-se silhuetas grotescas e artificiais. Os atores não interpretam mais pessoas vivas. Eles se tornam elementos submissos de um ornamento complexo. Vestidos em construções rígidas, quase arquitetônicas, tecidas de esferas metálicas, fios reluzentes e estruturas densas, que fisicamente impedem qualquer movimento natural. Em vez da correria e agitação do cinema mudo padrão, vemos uma dança lenta e ritualística. Cada movimento é preciso como um pêndulo mecânico. A curvatura congelada e antinatural das costas, o deslizamento sincronizado e quase serpentino dos guardas, rostos assustadoramente imóveis. Raios de luz cortam o vazio, destacando apenas perfis assimétricos e detalhes futuristas do figurino. Este mundo não tenta parecer real. Ele pulsa com a fria e distante energia do puro decadentismo. O público comum e a crítica especializada ficaram genuinamente furiosos com essa estética radical. O filme foi impiedosamente destruído nas bilheteiras, publicamente rotulado como um capricho europeu sem sentido e snob. A indústria celebrou maliciosamente esse fracasso, observando o colapso financeiro de uma concorrente excessivamente independente. Mas sua verdadeira vitória, invisível para seus contemporâneos, foi capturar em filme um manifesto visual puro. Ela falou com o público em uma linguagem de simbolismo profundo, numa época em que a gramática do cinema de massa estava apenas começando a dominar os verbos narrativos mais primitivos. Sua derrota foi uma ilusão. Ela simplesmente deu um passo à frente, oferecendo uma forma que o cinema intelectual só reconheceria e adotaria na segunda metade do século XX. No entanto, erguer uma utopia visual dessas sozinha, contando apenas com artesãos contratados pela máquina dos estúdios, era fisicamente impossível. Para realizar uma visão tão alienígena para a fábrica dos sonhos, ela precisava de aliados fanaticamente dedicados. Pessoas que pudessem pensar e criar livremente, atrás de portas firmemente fechadas. Ela teve que construir seu próprio ecossistema fechado, uma fortaleza impenetrável, onde os guardiões conservadores da moral emergente não tinham permissão para entrar. Ato 4. A fortaleza do clube de costura. Estamos acostumados a ver a vida pessoal dos pioneiros da fábrica de sonhos americana através da lente distorcida da imprensa sensacionalista. A consciência coletiva adora o estereótipo das festas intermináveis e insanas, onde artistas, enlouquecidos pela riqueza repentina, definham em mansões vazias e se envolvem em relacionamentos duvidosos. É confortável pensar que, por trás da fachada luxuosa das mansões californianas, havia apenas um vazio intelectual, degradação espiritual e uma busca incessante por prazeres proibidos. Especialmente quando falamos de nossa heroína, as crônicas históricas e biógrafos invejosos nos oferecem a imagem simplista de uma libertina escandalosa, cuja promiscuidade destruiu sua reputação outrora impecável. Mas a verdadeira realidade, escondida atrás das pesadas cortinas de seu lendário lar, era muito mais profunda, estruturada e assustadora para a sociedade conservadora americana. Em uma época em que o país puritano
começava a apertar os parafusos da nova moral social, preparando-se para colocar um colar de censura no cinema, ela não se entregava a excessos boêmios sem sentido. Ela construiu uma cidadela impenetrável para aqueles que não se encaixavam nas normas rígidas do comportamento padronizado. Esse fenômeno social único, que contemporâneos invejosos chamavam ironicamente de clube de costura, não era um clube trivial para conversas fúteis. Era uma rede intelectual brilhantemente organizada, quase clandestina, um sindicato secreto para pensadoras independentes, poetisas geniais, roteiristas progressistas e atrizes livres pensadoras. Os chefes dos estúdios exigiam biografias perfeitas e estéreis de seus contratados. Contratos obrigavam a casamentos de fachada, sorrisos vazios nas páginas dos jornais e submissão total às regras patriarcais. Naquele sistema, a mulher era vista apenas como um adorno bonito e sem voz para um produtor de sucesso ou uma ferramenta obediente para vender ingressos. A criadora desse clube ousou construir um território soberano, onde o ditado corporativo perdia sua força mágica. Em seu refúgio, inteligência afiada, liberdade radical de expressão e visões não convencionais sobre a natureza humana eram mais valorizadas do que a submissão imposta pela sociedade. Vamos espiar além dos altos portões de ferro, onde repórteres ávidos tentavam, sem sucesso, entrar com suas câmeras pesadas. Do lado de fora, o sol californiano queimava e a opinião pública estava pronta para destruir um ídolo por qualquer deslize. Mas dentro, reinava uma penumbra acolhedora e segura. As paredes grossas e tapeçarias abafavam o barulho agressivo da cidade grande. Nas salas espaçosas, cheias de almofadas, não havia lugar para roupas desconfortáveis, espartilhos sufocantes e sorrisos falsos que doíam no set de filmagem. Ali, grandes mentes tiravam suas máscaras públicas pesadas. Mulheres se deitavam em tapetes persas, fumavam tabaco caro, discutiam ferozmente a literatura europeia, declamavam poesias ousadas e debatiam filosofia radical. No ar, o aroma de incensos orientais, o tilintar de taças de cristal e fragmentos de frases em francês e alemão. Não era um encontro de hedonistas cansados, mas uma reunião secreta da elite intelectual exilada, onde cada convidada se sentia absolutamente protegida. Ali, não se tramavam intrigas mesquinhas, mas se criavam novas alianças criativas, onde artistas se viam como autoras de seus próprios destinos. Seu salão fechado tornou-se um ato político poderoso de desobediência. Oferecendo refúgio seguro a uma comunidade marginalizada e criadores independentes de Hollywood, ela cometeu um crime imperdoável contra o sistema. A indústria não a odiava por supostas violações morais. Nos bastidores, os magnatas faziam coisas muito piores. A verdadeira raiva da máquina patriarcal vinha do fato de que sua vida pessoal era incontrolável e impossível de ser explorada. Ela provou que pessoas talentosas e fortes podiam formar alianças inquebráveis sem a proteção masculina condescendente. Por essa audácia, por criar um Estado intelectual dentro do Estado, tentaram apagar seu nome da história oficial, substituindo a imagem real da defensora destemida por uma caricatura conveniente de uma estrela caída. Mas essa luta social silenciosa e persistente, dentro das paredes seguras de sua residência, era apenas uma faceta de seu plano global. Para transformar a visão primitiva do que poderia ser a verdadeira arte na tela, ela precisava de uma revolução radical na mecânica da atuação. Era necessário destruir os clichês circenses e fazer o olho frio do cinema capturar não gestos exagerados, mas os impulsos sutis e microscópicos da fisiologia humana viva. Ato 5. Pacto biológico com Stanislavski. Estamos acostumados a ver o cinema americano antigo como uma diversão de feira ingênua e barulhenta, onde as emoções humanas eram servidas ao público com a sutileza de uma marreta.
No nosso imaginário coletivo, o cinema mudo é uma sequência interminável e cansativa de gestos exagerados e caretas ridículas. Se o herói na tela está com medo, ele arregala os olhos de forma desproporcional e segura a cabeça dramaticamente. Se está loucamente apaixonado, cai de joelhos e aperta as mãos contra o peito de maneira teatral. Achamos que essa plasticidade caricatural, quase circense, era uma consequência inevitável da ausência de tecnologia sonora, a única forma de se comunicar com um público pouco instruído. Acreditamos sinceramente que todas as estrelas daquela época seguiam essas regras primitivas, transformando-se em marionetes mecânicas, obedecendo aos comandos dos empresários. Mas a realidade destrói esse estereótipo condescendente em 1000 pedaços. Quando nossa protagonista entrou nessa indústria, ela trouxe não apenas um novo estilo exótico, mas uma escola psicológica russa radical, completamente estranha à América. Sua abordagem intransigente foi uma verdadeira rebelião somática contra a pantomima enlatada estabelecida. Enquanto os atores americanos gastavam uma quantidade colossal de energia física para representar sofrimento profundo ou ira justa, ela fez uma descoberta paradoxal que estava décadas à frente de seu tempo. Ela entendeu que o aparato cinematográfico não precisava de gritos teatrais e agitação desnecessária. A lente fria exigia uma intimidade extrema e desnudada. Ela fez um pacto invisível com a nova tecnologia, percebendo que a câmera podia funcionar como um raio-x poderoso, capturando perfeitamente as menores oscilações da psique humana. Em vez de projetar artificialmente uma emoção falsa para fora, tentando alcançar um público inexistente, ela começou a acumular uma tensão interna colossal dentro de si mesma. Foi uma rejeição absoluta e desprezível da correria externa sem sentido em favor de um realismo fisiológico assustadoramente autêntico, que instantaneamente transformava a tela plana em um sistema nervoso pulsante e exposto. Imagine um típico set de filmagem agitado do início do século passado. O diretor, com um megafone enorme, exige desesperadamente mais expressão barata dos atores, mais lágrimas falsas, mais tragédia exagerada para vender ingressos. Os colegas de cena se agitam diante da câmera, gesticulando desordenadamente, como náufragos tentando chamar a atenção de socorristas em uma praia distante. E bem no meio desse movimento caótico está ela, absolutamente imóvel, tensa como uma corda esticada ao máximo. Ela não faz um único movimento desnecessário ou aleatório. A lente está implacavelmente focada em seu rosto, e de repente, nesse quadro estático e pálido, começa a se desenrolar um drama humano colossal. O espectador na sala escura vê, de repente, o canto de seus lábios tremer traiçoeiramente. Como uma veia fina em sua têmpora, pulsa irregularmente sob a pressão de um medo oculto. Como suas pupilas se dilatam lentamente de um desespero interno insuportável, e sua respiração se torna pesada, entrecortada e irregular. Ela fez o pesado aparato de estúdio capturar mudanças microscópicas em sua própria fisiologia. Nos momentos em que seus colegas brincavam de charadas infantis, ela vivia uma verdadeira catástrofe biológica em nível celular, fazendo milhões de espectadores prenderem a respiração e sentirem fisicamente sua dor concentrada. Esse método sem precedentes foi um choque para a indústria pesada. A fábrica comercial, acostumada a entretenimento leve, descartável e superficial, de repente se deparou com a profundidade esmagadora e incontrolável da existência humana. Ela mudou para sempre a gramática do idioma visual, provando na prática que o verdadeiro drama na tela nasce exclusivamente no silêncio e na micromímica, não na acrobacia espalhafatosa de um circo. A máquina corporativa inicialmente rejeitou ferozmente essa complexidade psicológica, sem saber como vender um produto tão sutil e ambíguo,
para um público que mastigava pipoca e ansiava por respostas simples. Mas foi essa revolução invisível e silenciosa que lançou a base inabalável para toda a arte cinematográfica moderna. Mas esse nível extremo de tensão interna exige uma reposição diária colossal de energia vital. Para gerar essa autenticidade elétrica e assustadora diante da câmera fria, o gênio criativo não podia simplesmente voltar à noite para um quarto de hotel padrão e sem personalidade, alugado pelo estúdio. Sua mente estratégica excepcional entendia claramente: para manter seu império criativo soberano e independente, era necessário um grande investimento material nessa liberdade. Ela precisava construir não apenas uma residência confortável, mas um verdadeiro oásis arquitetônico, uma utopia grandiosa no meio do deserto culturalmente pobre da Califórnia, que logo se tornaria o destino mais desejado, lendário e escandaloso de toda a costa oeste dos Estados Unidos. 806. Utopia na Sunset Boulevard. Estamos acostumados a ver as estrelas do século passado como gastadores infantis. As crônicas históricas adoram saborear as lendas sobre como cachês colossais eram esbanjados sem pensar em diamantes, cavalos de raça e festas pomposas. Los Angeles, no início dos anos 20, era uma província agrícola desolada e empoeirada, cheia de barracos de madeira sem graça e cercada por infinitos pomares de laranjeiras. O Sunset Boulevard era apenas uma estrada de terra suja, por onde ocasionalmente passavam carroças de fazendeiros carregadas de cítricos. Investir grandes capitais pessoais nessa terra árida e queimada pelo sol era considerado o auge da loucura financeira. Os empresários de Hollywood preferiam alugar moradias temporárias, sem acreditar na longevidade do próprio negócio cinematográfico. E quando nossa protagonista comprou um enorme terreno de 3,5 hectares nessa periferia selvagem, a imprensa maliciosa imediatamente decretou: a estrangeira excêntrica enlouqueceu de vez e está enterrando voluntariamente sua fortuna na areia californiana. Mas a realidade, mais uma vez, nos mostra não uma estrela caprichosa, mas uma visionária extremamente calculista. Ela não estava apenas construindo uma residência pessoal imponente para satisfazer um ego inflado. Ela estava realizando um projeto de desenvolvimento sem precedentes, lançando as bases para um futuro luxuoso cenário cultural no sul da Califórnia. Quando as receitas de bilheteira começaram a cair devido ao boicote dos estúdios, ela fez uma manobra comercial genial. Reformou sua vasta propriedade, adicionando ao edifício principal 2 dezenas de elegantes vilas espanholas, e inaugurou o lendário hotel Garden of Allah. Este lugar rapidamente se tornou não apenas um hotel luxuoso, mas o verdadeiro coração intelectual pulsante da costa oeste, um poderoso imã para exilados europeus, romancistas notáveis, dramaturgos ousados e compositores talentosos. Imagine esse contraste cinematográfico impressionante. Do lado de fora, o vento seco do deserto uiva e geme, rolando arbustos espinhosos pelas margens não asfaltadas. E por dentro, esconde-se uma verdadeira fábula mediterrânea, projetada com gosto impecável. Densas moitas de palmeiras exóticas e buganvílias floridas formam um escudo verde natural e impenetrável contra o mundo exterior agressivo. No meio dos gramados perfeitos e esmeraldinos, brilha uma enorme piscina, cuja superfície aquática transparente imita as formas do Mar Negro, uma espécie de homenagem melancólica e nostálgica à sua distante terra natal. Ao anoitecer, pesados lampiões de ferro forjado se acendem, lançando sombras dançantes e peculiares nas paredes brancas dos aconchegantes bangalôs. Das janelas góticas abertas, não se ouve o riso vulgar de hedonistas, mas o ritmo insistente das máquinas de escrever. As melhores mentes literárias da América estão trabalhando intensamente em novos clássicos. Nas amplas varandas,
Cobertas de videiras, soa um jazz suave, o leve tilintar de talheres de prata caros e profundas discussões filosóficas sobre o futuro da arte mundial. Ela não criou apenas uma propriedade de elite. Ela construiu do zero um verdadeiro oásis cultural europeu no meio da rude pradaria americana. Este complexo grandioso desmente de vez o mito humilhante de sua incapacidade empresarial. Ela agiu como uma investidora perspicaz e urbanista visionária, percebendo claramente que a indústria do entretenimento, em rápida evolução, logo exigiria não apenas pavilhões de fábrica abafados, mas também uma infraestrutura elitista e fisicamente protegida. Ela transformou um território selvagem e inútil na área mais prestigiada, mudando para sempre o mapa geográfico de uma cidade inteira. Sua utopia arquitetônica provou na prática para o mundo cético. Um criador independente pode ser não apenas um intérprete genial, mas também um arquiteto de espaços incrivelmente bem-sucedido, moldando o ambiente ideal para a elite intelectual global. No entanto, mesmo as paredes de pedra mais sólidas, os lagos decorativos mais profundos e os hóspedes mais leais e renomados não poderiam servir como proteção eterna contra a catástrofe iminente. Enquanto ela inspiradamente erguia seu paraíso tangível, os donos dos estúdios de cinema secretamente preparavam uma arma completamente diferente, invisível, mas mortal. Uma nova era assustadora de burocracia corporativa rigorosa e gelada estava se aproximando inevitavelmente, onde os destinos de artistas independentes e grandiosos seriam decididos não nos sets de filmagem banhados pelo sol californiano e nem nos luxuosos hotéis boêmios, mas em escritórios apertados e sufocantes, com pilhas de papéis cinzentos, repletos de letras jurídicas pequenas e implacáveis. Ato 7. Ditadura dos contratos e a nova moralidade. Estamos acostumados a acreditar no mito reconfortante de que o declínio da carreira de um grande criador sempre se deve ao apagamento da centelha do talento ou ao implacável vaiar de uma multidão decepcionada. Parece-nos que o público inevitavelmente se afasta de seus ídolos devido à rápida mudança das eras da moda, ao cansaço estético do material ou à perda natural do antigo brilho deslumbrante. Em nossa imaginação coletiva, o final do caminho na tela é sempre uma tragédia teatral, estrondosa, acompanhada por críticas devastadoras e venenosas nos jornais matutinos e pelo vazio assustador das cadeiras nas salas de estreia. No entanto, a realidade histórica do início dos anos 1920 nos mostra uma mecânica de destruição dos indesejados completamente diferente e de gelar o sangue. A verdadeira ameaça mortal para os autores independentes não era o amor volúvel do público, mas a burocracia sufocante, cinza e metódica. Nesse momento crucial, o monopólio em formação de Hollywood finalmente compreendeu uma verdade cínica. Visionários imprevisíveis custam caro demais ao sistema. Para que o gigantesco maquinário de produção de entretenimento de massa funcionasse sem falhas, gerando dividendos estáveis para os acionistas, era necessário transformar pessoas vivas e pensantes em peças padronizadas, absolutamente obedientes e facilmente substituíveis. A indústria introduziu duas ferramentas devastadoras: contratos exclusivos opressivos e as chamadas cláusulas de moralidade. A partir de então, a corporação sem alma obtinha o direito legal de regulamentar tudo, não apenas os horários de trabalho, mas também o comprimento das roupas cotidianas, as rotas dos passeios noturnos pela cidade, as listas de amizades permitidas e até mesmo as opiniões políticas. Nossa heroína, que sempre viveu segundo suas próprias leis soberanas de artista livre, imediatamente se viu na mira dessa nova e cruel disciplina econômica. Sua independência intransigente passou a ser vista não como uma excentricidade criativa encantadora, mas como uma violação direta e perigosa da ética empresarial.
Imagine esse processo invisível, mas absolutamente implacável, de eliminação. Nada mais de holofotes ofuscantes. Nada de debates elevados sobre arte nos barulhentos sets de filmagem. O epicentro do poder real se desloca para os corredores estéreis e sem rosto dos departamentos jurídicos, localizados nos andares mais altos das torres administrativas. O ar ali cheira fortemente a tinta de impressão fresca, lacre e cola de escritório barata. Atrás de mesas perfeitamente alinhadas e vazias, sentam-se dezenas de escriturários em ternos cinza idênticos. Eles não têm o menor interesse por simbolismo elevado, ângulos inovadores ou a profundidade de uma atuação. Sobe o som seco e sibilante das páginas sendo folheadas sem fim, e o ritmo ensurdecedor das pesadas carimbadas de borracha, nasce uma nova ditadura. Nas folhas de papel espessas, parágrafos são impressos em letras pequenas e apertadas, privando os artistas para sempre de sua liberdade básica. Imagem pública impecável, proibição de provocações, submissão incondicional às exigências da direção do estúdio. Cada página é uma armadilha jurídica habilmente montada, fechando-se lentamente em torno do pescoço. E quando uma mulher independente recebe essa pasta pesada, ela entende claramente. Assinar significa entregar voluntariamente os direitos sobre sua própria identidade humana. Oferecem-lhe cinicamente a escolha entre a submissão completa e servil ao conselho de administração e o total, irrevogável afastamento de qualquer financiamento. Seu afastamento sistemático da indústria não foi de forma alguma consequência de um fracasso criativo ou erro de gosto. Foi uma operação punitiva, friamente planejada pelo aparato contábil, contra um elemento incontrolável e excessivamente livre. Os magnatas dos estúdios rapidamente perceberam que nunca poderiam superá-la no campo da pura arte. Então simplesmente mudaram as regras do jogo, transferindo o conflito existencial para a fria e impessoal esfera do direito civil. Ela foi privada de oxigênio financeiro, não por filmes ruins, mas porque seus princípios não podiam ser encaixados em uma coluna padronizada de despesas. O novo sistema demonstrou de forma clara e extremamente cruel a todos os outros: submissão, previsibilidade e a disposição de sorrir radiante sob comando agora são valorizadas incondicionalmente acima de qualquer genialidade, por mais incrível que seja. Diante de uma parede tão impenetrável e monolítica de chantagem corporativa, qualquer criador deveria ter se quebrado completamente, se retirado para as sombras e aceitado resignadamente o status de artesão silencioso. Mas sua mente estratégica brilhante encontrou uma brecha mesmo nessa situação desesperadora. Formalmente cedendo à pressão e concordando com a presença nominal dos supervisores impostos pelo estúdio, ela iniciou uma guerra de guerrilha sofisticada e virtuosa no set, preparando-se para dominar a própria geometria do espaço e da luz. Ato 8. Direção nas sombras e controle da geometria. Estamos acostumados a acreditar cegamente nos créditos que surgem na tela em preto e branco. Em nossa memória cultural, está gravada a imagem do diretor de cinema todo-poderoso, um demiurgo indiscutível com um megafone, que com mão de ferro controla o caos do processo de filmagem, enquanto os atores apenas seguem suas ordens, movendo-se por linhas previamente traçadas. Esse mito patriarcal é especialmente forte em relação às mulheres da era do cinema mudo. A historiografia do cinema americano primitivo nos faz acreditar que até mesmo as estrelas mais poderosas eram apenas belos objetos em cena, musas passivas, cuja principal tarefa era obedecer ao foco do gênio alheio. Parece-nos que, quando o implacável rolo compressor corporativo tirou dos autores independentes o status oficial de criadores, eles se resignaram e aceitaram o papel de manequins bonitos. Mas a realidade esconde um fato histórico fascinante de sabotagem criativa
sem precedentes. Privada do direito formal de ser chamada de diretora, ela realizou uma tomada de poder virtuosa e inédita, bem debaixo do nariz dos supervisores do estúdio. Ela se tornou a primeira diretora nas sombras da América. Concordando ostensivamente com a escolha de homens artesãos dóceis e convenientes para a administração, cujos nomes brilhavam nos cartazes das estreias, ela de fato usurpou completamente o controle de toda a produção artística. Era uma ditadura ótica, oculta, mas total. Ela sozinha construía a complexa arquitetura da luz, ditava a distância focal das lentes e desenhava a geometria precisa e matemática do movimento de cada participante da mise-en-scène. Imagine-se no meio da criação de um grande drama do início dos anos 20. O diretor oficial, generosamente pago pelo conselho de diretores, senta-se relaxadamente em uma cadeira de lona com suas iniciais bordadas nas costas. Ele dá comandos altos e rotineiros, ingenuamente acreditando que controla o nascimento do filme. Mas, se você desviar o olhar dessa figura decorativa, verá o verdadeiro centro de gravidade pulsante. Ela não espera à margem sua vez de aparecer diante da câmera. Ela caminha decididamente entre a densa confusão de cabos grossos e tripés de madeira maciça. Em suas mãos não há um texto aprovado. Ela segura um pedaço pesado de giz, desenhando com confiança do chão empoeirado as trajetórias exatas e inquestionáveis para a figuração. Ela se aproxima pessoalmente dos enormes equipamentos de iluminação, comandando sem apelação que os técnicos movam as telas metálicas alguns graus para criar a assimetria perfeita e inquietante das sombras projetadas. Ela ousadamente olha pelo visor do aparelho volumoso, entrando em um debate acirrado com o operador sobre a escolha da ótica correta, que distorcerá a perspectiva exatamente como a dramaturgia tensa do momento exige. O homem na cadeira pode gritar "ação" o quanto quiser, mas o ritmo real das edições e o volume visual da ilusão nascem exclusivamente sob seu controle silencioso e hipnótico. Seu domínio secreto no set tornou-se a forma suprema de resistência criativa guerrilheira. Ela provou de forma irrefutável que a verdadeira autoria não pode ser anulada por uma proibição burocrática ou pela ausência de uma linha necessária no contrato. Roubando dos chefes impostos o próprio direito de construir a realidade na tela, ela lançou uma base invisível, mas absolutamente inquebrável, para todas as futuras criadoras, manipulando a percepção do público com uma precisão cirúrgica assustadora. Ela fez o sistema pesado pagar pela criação de suas próprias obras-primas não autorizadas, habilmente escondendo-se atrás de sobrenomes alheios. No entanto, essa exaustiva guerra subterrânea, dentro de um estado alheio e rapidamente comercializado, consumia muitas forças vitais. Cedo ou tarde, o aperto de ferro dos produtores se tornaria absolutamente insuportável, não deixando o menor espaço para manobra. E quando a indústria se envenenou completamente com o pragmatismo da linha de montagem, ela tomou uma decisão paradoxal que chocou todos os contemporâneos. Não esperar por uma expulsão criativa vergonhosa, mas realizar uma retirada tática brilhante para um território completamente diferente e sagrado. Ato 9. Retirada tática para o palco da Broadway. Estamos acostumados a ver o fim da carreira cinematográfica dos grandes pioneiros dos anos 20 como uma tragédia humilhante e inevitável. Em nossa memória histórica, está gravada a imagem de ídolos murchando, jogados para fora de uma indústria em ascensão, definham em mansões luxuosas, mas vazias, ou batem desesperadamente à porta de antigos chefes, implorando por um papel minúsculo. Achamos que deixar o mundo mágico da película de celuloide significa morte social instantânea e esquecimento final. Quando os biógrafos chegam ao ponto em que os estúdios rompem todos os contratos com nossa heroína, eles invariavelmente adotam um tom condescendente e piedoso.
descrevem seu retorno aos palcos da Broadway como uma tentativa forçada e lamentável de ganhar a vida, como o amargo destino de uma rainha deposta, resignada a uma humilhante redução de status. No entanto, se deixarmos de lado essa sentimentalidade superficial, a realidade nos revela um quadro completamente diferente e surpreendente. Não foi a fuga de uma mulher quebrada. Foi um movimento estratégico genial, um ato de vingança brilhantemente executado contra um sistema em decadência. No início dos anos 30, o cinema americano havia se transformado em uma linha de montagem sem alma, dominada por orçamentos rígidos e roteiros primitivos e repetitivos. O cinema deixou de ser um campo de experimentação visual radical e virou um entretenimento seguro e previsível para as massas. Permanecer nesse ambiente sufocante e comercializado significava a morte espiritual voluntária para um verdadeiro artista. Ao perceber que Hollywood estava disposta a pagar apenas pela submissão absoluta, ela fez o impensável. Recusou-se, com calma gelada, a participar desse jogo humilhante. Ela voltou ao território sagrado do teatro, onde a arte viva e pulsante ainda não havia sido destruída por câmeras pesadas e produtores histéricos. E lá, na costa leste, longe da vulgaridade californiana, ela subiu novamente ao pedestal, tornando-se a maior intérprete dos complexos dramaturgos europeus, Henrik Ibsen e Anton Chekhov. Vamos nos transportar para uma enorme sala de teatro em Nova York, lotada até o último assento, em meados dos anos 30. O ar aqui não cheira a película queimada e produtos químicos. Está impregnado de perfumes caros, do aroma do pesado veludo da cortina e da expectativa eletrizante e reverente do público sofisticado. Nas primeiras filas, não estão cínicos negociantes com charutos, mas os melhores críticos teatrais, intelectuais e verdadeiros apreciadores. As luzes do grande lustre de cristal se apagam. No palco, não surge uma ex-estrela do cinema mudo cansada e esmagada pela vida, mas uma soberana absoluta e inatingível do espaço. Em sua atuação, não há um grama de nostalgia falsa ou de expressões teatrais ultrapassadas. Sua voz soa profunda, penetrante e assustadoramente moderna, como a lâmina de um bisturi cirúrgico, revelando os abismos mais sombrios da alma humana, contidos nos textos clássicos. A plateia fica em transe hipnótico, temendo respirar demais e quebrar esse incrível e frágil milagre de presença viva. As ovações triunfantes que explodem após a fala final não são um tributo condescendente ao passado. São um reconhecimento ensurdecedor da supremacia absoluta do talento vivo sobre qualquer cópia mecânica. Esse retorno triunfante foi sua resposta mais poderosa à corporação hollywoodiana. Ela provou na prática a toda a comunidade intelectual que sua genialidade nunca dependeu de refletores caros ou de orçamentos milionários de publicidade. Enquanto seus antigos chefes continuavam a produzir entretenimentos sem rosto e efêmeros, ela criava obras-primas eternas e inatingíveis no palco, consolidando seu nome no panteão das maiores atrizes da época. Ela não perdeu a batalha pela arte. Ela simplesmente escolheu o campo de batalha onde os contadores sem rosto não tinham a menor chance de vitória. Mas o mais surpreendente nessa história não é seu triunfo pessoal no teatro. Enquanto ela recebia aplausos entusiásticos na Broadway, os mesmos princípios inovadores da linguagem cinematográfica que ela havia dolorosamente forjado, à custa de sua carreira em Hollywood, começaram a viver sua própria vida, absolutamente independente. Permanecendo nas sombras, suas descobertas visuais lentamente, mas seguramente, brotaram através do concreto comercial, para décadas depois, revolucionar completamente a percepção do que o cinema poderia ser. Ato 10. O fantasma sem nome no cartaz. Estamos acostumados a medir a grandeza histórica dos cineastas
pelo número de estatuetas brilhantes na prateleira da lareira, ou pelo tamanho da fonte em enciclopédias acadêmicas modernas. Achamos que, se o nome de alguém não está gravado em letras douradas nas mais famosas calçadas da fama, e seu perfil não estampa as capas de retrospectivas glamorosas, então seu legado se perdeu nos arquivos empoeirados. A consciência coletiva sempre anseia por monumentos tangíveis, bustos de bronze e títulos grandiosos que passam de geração em geração. E se olharmos para o final da trajetória de nossa heroína, apenas por essa ótica seca e mundana, focada no sucesso material, inevitavelmente veremos apenas um amargo esquecimento inglório e solidão criativa. Mas a verdadeira história das artes mundiais opera sob leis completamente diferentes, muito mais complexas e paradoxais. A verdade surpreendente é que sua total expulsão física da indústria de Hollywood acabou resultando em sua imortalidade criativa absoluta e penetrante. Ela não deixou apenas algumas fitas extravagantes de cinema mudo, que hoje são cuidadosamente restauradas e estudadas por estudantes em salas escuras. Ela implantou para sempre na genética do cinema mundial um poderoso vírus de visão autoral intransigente, mudando para sempre a composição química dessa arte. Décadas antes de intelectuais europeus do meio do século XX inventarem o termo cinema de autor, ela já havia desenhado seu projeto detalhado, matematicamente preciso e impecavelmente funcional. Vamos dar um salto no tempo e nos transportar para algumas décadas à frente, na era do florescimento do cinema independente. Imagine um pequeno estúdio de edição, enfumaçado até as paredes de tijolos, em algum porão apertado de Nova York ou Paris no final dos anos 60. Um jovem e ousado diretor rebelde, com olhos vermelhos de insônia crônica, defende ferozmente seu sagrado direito à edição final, diante de investidores céticos. Ele se recusa categoricamente, com a voz rouca, a mudar o final complexo e sombrio de seu filme experimental para agradar produtores covardes e seus grupos de foco calculados. Ele grita roucamente que a paleta visual e a total independência do criador são infinitamente mais importantes do que lucros astronômicos garantidos. Nesse ambiente abafado e semi-escuro, cheio do cheiro amargo de café barato esfriado, cinzas de cigarro e o farfalhar da fita de celulose, pulsa agora sua poderosa presença invisível. Esse jovem e pobre criador talvez nunca tenha ouvido seu nome, nem de relance. Mas toda vez que um cineasta independente moderno luta pelo direito de aprovar pessoalmente os esboços dos cenários, quando ele manda às fabas os confortáveis clichês comerciais em busca de uma revelação ótica pura, ele age inconscientemente sob sua orientação invisível. Seu espírito rebelde, como um fantasma inquieto, se infiltra em cada nova geração de artistas livres, guiando firmemente suas mãos nos momentos de dúvidas existenciais mais profundas. Essa é sua verdadeira, definitiva vitória sobre a máquina corporativa sem alma que um dia ingenuamente tentou mastigá-la e cuspir na sarjeta. A fábrica de sonhos acreditava arrogantemente que havia destruído para sempre uma estrategista mulher, independente e assustadoramente autônoma, cortando-lhe o oxigênio financeiro, tirando-lhe as chaves da sala de edição, apagando seu nome das fachadas principais e reescrevendo covardemente a história oficial para agradar os acionistas. No entanto, as pesadas monopólias sempre pensam apenas em relatórios trimestrais curtos e lucros imediatos, enquanto verdadeiros visionários operam com categorias de eternidade. Sua estética visual intransigente, sua necessidade feroz de controle absoluto sobre sua obra, acabaram se tornando o padrão ouro incontestável para todo o cinema mundial elitista. O mito popular ainda tenta nos convencer, por inércia, de que ela sofreu um fracasso esmagador e vergonhoso, incapaz de se adaptar a tempo às regras pragmáticas do mercado cinematográfico em mudança.
Mas a realidade deslumbrante, purificada das cascas de fofocas seculares, prova exatamente o contrário. Às vezes, os maiores pioneiros chegam a este mundo cedo demais, muito antes de a sociedade formar um ambiente seguro para suas grandiosas ideias. Seu verdadeiro destino não é descansar sobre louros e colecionar medalhas de ouro. Eles se sacrificam voluntariamente para se tornarem aquele alicerce invisível e indestrutível sobre o qual gerações futuras erguerão templos resplandecentes de uma arte completamente nova. Alan Asimova não perdeu a batalha contra Hollywood. Ela simplesmente o superou de forma grandiosa, transformando-se em um espírito imortal e sem nome de liberdade, que está invisivelmente, mas poderosamente presente em cada cartaz de cinema independente. A história de Alan Asimova não é uma elegia sentimental sobre uma estrela esquecida, apagada pelo tempo implacável. É um manual genial e eterno sobre contrabando intelectual. Estamos acostumados a enterrar os pioneiros do passado sob pesadas lápides de seus fracassos financeiros, ignorando completamente o principal. A verdadeira influência não se mede por bilheteiras, mas pela absoluta monopolização do significado. A máquina patriarcal conseguiu riscá-la de suas folhas de pagamento, mas se mostrou totalmente impotente diante de seu código estético invisível. Ela sacrificou conscientemente sua biografia pública glamourosa para que o direito do artista à autonomia intransigente se tornasse um fundamento inabalável e eterno de nossa cultura. Compartilhe nos comentários qual dos seus movimentos estratégicos você achou o golpe mais elegante contra o sistema corporativo. Suas reflexões e sua inscrição tornam o meu trabalho necessário. E se você está pronto para continuar essa emocionante jornada, além das ilusões convenientes das massas, abra a próxima história. Lá se esconde um relato incrível de como um pequeno e imperceptível detalhe conseguiu mudar para sempre a face de uma indústria inteira, enganando facilmente milhões de especialistas autoconfiantes. Afinal, a verdadeira realidade é sempre mais bela, complexa e implacável do que qualquer uma de nossas expectativas.